De um tempo para cá, 6 anos, eu não sei, 6, 7 anos, eu perdi muito essa habilidade da fala, do processo de estar aqui conversando com as pessoas, porque eu fui para uma outra especialidade médica, que é a homeopatia, em que eu passo o dia todo escutando as pessoas. 1 hora e meia, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir a uma consulta homeopática. E depois que o meu paciente fala em torno de 1 hora e meia, ele para, olha para mim e eu pergunto para ele, o que mais? Mas, agradecendo aqui imensamente o carinho, para variar, não é a primeira vez que estamos aqui, tanto eu quanto a Márcia, no estado, nessa maravilha de estado, as suas belezas naturais, mas o que o estado realmente tem de bom é o catarinense, né? Vamos falar a verdade. A acolhida de vocês é sempre espetacular. E a Inara, com seu café ali, a turma dela, com café e os quitutes ali, me fez fazer com que eu reativasse esse processo da fala em mim, sabe? Né? Porque assim, eu sou filho de mineiros. Se você dá um café para um indivíduo, uns quitutes, ele vai contar logo história, entendeu? É isso que está acontecendo comigo aqui. Então vamos lá. Agradecer muito ao Luiz, ao Jefferson, né? Ao pessoal da FEC, pelo carinho do convite, a Juliana, que aqui está, e a todos vocês mesmo, do coração. Vamos abordar esse tema que é muito importante. O papel das AMES, ele é relevante nesse sentido. Nós temos que trazer, desmistificarmos aquilo que parece ser sobrenatural e trazermos esses temas para uma realidade nossa que seja, de alguma forma, inteligível, que a gente possa entender. E aí eu fico muito impressionado com uma coisa, e realmente parabenizo novamente o pessoal da FEC por trazer esse seminário da arte. Por quê? Porque a gente não aprende só racionalmente pelo intelecto e não desenvolve só por aí. A gente também aprende e desenvolve pelo sentimento que a arte nos traz. E é impressionante o que o Gu e o Fernando, não é isso? Eles colocaram o tema e eu posso falar, mas eles já falaram tudo que eu tinha para falar aqui. Porque falaram em sintonia, falaram comunicação, conexão, desconexão. Tudo isso que nós vamos abordar aqui. Né? Então, é um tema que eu acho que vai ser interessante, porque nós vamos entender um pouquinho mais dessa funcionalidade. Não é? Porque o que é a mediunidade? Porque nós temos que entender o seguinte, o que nós todos estamos fazendo aqui? Nós estamos nesse momento... Estão me ouvindo bem aí no fundo? Tá ok? Minha voz é um pouco poderosa, se tiver muito... Dizem aí, tá bom? Nós todos nesse momento estamos mergulhados aqui no orbe com a função, como vocês sabem, de experienciar, experimentar. E com essa experiência, nos desenvolvermos, que envolve conhecimento, que envolve, acima de tudo, esse desenvolvimento moral. Né? Então, nós temos funcionalidades que nos permitem com que isso ocorra. E entre as funcionalidades orgânicas que nós temos, a funcionalidade do sistema sensorial é imprescindível para essa tarefa. Por quê? Sem o sistema sensorial, nós não temos interface de nos darmos com o mundo material, coletarmos desse mundo as impressões dele, interagirmos com esse mundo, percebem? Então, vocês conhecem, nós temos o olfato, o paladar, o sistema tátil, a audição e a visão, não é isso? Mas nós temos também outros sistemas que nos permitem estar aqui nesses corpos. Sistema perceptivo do nosso equilíbrio, tá? Onde está a sua articulação, onde está a sua cabeça, esse equilíbrio também é um sistema, faz parte do sistema sensorial, entre outros. Vamos parar por aqui por enquanto. Mas veja, Kardec, em 1857, através do Livro dos Espíritos, nos traz um universo diferente. Vocês perceberam ao ler o livro
E Kardec, através do Livro dos Espíritos, nos traz e nos amplia a realidade em que nós estamos imersos. Então, a realidade que nós vivenciamos nessa sala, nesse instante, e a realidade que nós vivenciamos enquanto encarnados é essa que está aqui? Essa é a realidade total? Não. Existe uma realidade que ela está imbricada, está aqui nesse momento conosco, que é também material e que nós não percebemos assim tão diretamente, mas está aqui, que é o plano espiritual. O plano espiritual, ele não está lá, ele está aqui também. Ele engloba a materialidade. Vocês percebem isso, esse conceito? Não é? Então, será que o Criador vai nos deixar, já que nós temos o nosso sistema sensorial para interagir, no plano material, ele vai nos deixar órfão de um sistema para interagir com essa realidade expandida? Não. E qual é o nome que nós damos a essa realidade? Mediunidade. Entenderam? Então, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Nós estamos mergulhados nessa realidade. Precisamos dessa faculdade. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Lembrando a questão 459, quando você lê lá, influem os espíritos nos meus pensamentos, nos nossos pensamentos, você fala muito mais do que imaginas, ao ponto de que são eles que vos conduzem. Não é isso que está escrito lá? Aquilo lá não é bem mediunidade, nós estamos falando de influenciação, certo? Mas é sim essa percepção, como nós estamos dizendo, dessa não é obsessão, desculpem, tá? Não é obsessão, é influenciação. E é sim um plano mediúnico de nós estarmos percebendo essa realidade expandida, ok? Tudo bem. Olha só. No capítulo 20, o item 226 do livro dos médiuns, Erasto nos traz o seguinte: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Foi perguntado, e vocês já sabem a resposta de cor. Não. Agora vem o que eu quero situar aqui. A faculdade propriamente dita, mediúnica, se radica no organismo, independente do moral da pessoa. Então é aquilo que nós apresentamos. Nós temos todo um sistema ao nosso dispor, que é esse sistema, chamado mediunidade, nós estamos dando o nome aqui, de interação com essa realidade expandida do plano espiritual. Então, portanto, a mediunidade é uma funcionalidade orgânica, corporal, e é senso-perceptiva. Esse detalhe aqui eu quero que vocês guardem. Arismar, o que você está querendo dizer como uma funcionalidade senso-perceptiva? Vou dar um exemplo para vocês entenderem a diferença entre uma coisa e outra. O que é sensorial, o que é referente à parte sensorial e à parte perceptiva. Vamos para a bandeira do Brasil que está ali. Todo mundo ali está vendo o verde da bandeira, não está? Assim, porque nós temos a celularidade lá na nossa retina, cones, bastonetes, principalmente os cones ali vão ver as cores, e nós estamos vendo o verde ali, correto? A menos que a gente tenha um problema visual, pessoal. Mas então, todos ali estão vendo o verde da bandeira, não estão? Ok. Só tem um detalhe que eu quero falar para vocês. O verde que você está vendo não é o mesmo que eu estou vendo. É quase igual. Sabiam disso? E isso é a parte perceptiva. É sério, Arismar? O verde que você está vendo lá não é o verde que eu estou vendo? Não, não é. É quase igual. É muito semelhante. A verditude ali não é a mesma. Existe a verditude, agora o verde não é o mesmo. Por quê que não é o mesmo? Porque a sua circuitaria cerebral, os seus núcleos cerebrais, os seus neurônios, as suas interconexões não são as mesmas minhas. Então, você escuta a segunda sonata para piano de Beethoven. 3 pessoas escutam. Um fica alegre, cantarolando, o outro fica indiferente e o outro está rindo, tá chorando. A mesma música.
Então, observe, os três estão captando a mesma música, porque eles têm células sensoriais, através do sistema auditivo, vai para uma região que nós vamos chamar agora de tálamo, que nós vamos conhecer melhor, e daí vai para a região onde nós realmente escutamos a música, ou a voz, que são os lobos temporais aqui. Ó. Os três têm a propriedade sensorial de escutar aquela sonata. Estão escutando. Por que a reação dos três é diferente? Porque a percepção é diferente. Perceberam isso? Um vai lembrar da mãe que tocava piano, chorou o tempo todo, lembrando da mãe que já desencarnou. O outro porque lembra do avô, que fazia muita graça e gostava daquela música, ele ficou sorrindo. E o outro é indiferente, porque é a primeira vez que ele estava escutando aquela sonata. Então, observem, uma coisa diz respeito ao que é sensorial, a outra, o que é da percepção. Perceberam isso? Isso aí, aliás, viu a pergunta que eu fiz? Perceberam isso? Tá? Então, a faculdade, já que ela é corporal, e nós vamos utilizar uma série de circuitos cerebrais, que é a nossa aparelhagem para isso, nós temos que ter, então, como todo o processo sensorial que nós temos da aparelhagem corporal, a parte sensorial e a parte perceptiva, inerente a cada um de nós. É igual a assinatura digital. Cada um tem a sua percepção. Cada um tem os seus circuitos cerebrais, os seus neurônios próprios. Moldados por quem? Pelo seu perispírito, conforme a vivência que você teve em vidas passadas. Até aí, ok? Vamos bem até aí? Está fácil de entender? Vai continuar fácil, não vai ficar difícil, não. Então, quando eu vou conversar com mediunidade, quando eu vou falar sobre mediunidade, entender esse processo, eu tenho que fazer isso por analogia. Eu tenho que perguntar, ok, como é que funciona nosso sistema senso-perceptivo para tudo aqui? A visão, a audição, etc. Por analogia, a mediunidade, que é essa funcionalidade, ela também deve funcionar de uma forma bem semelhante. Vocês concordam com essa hipótese de trabalho nossa? Ela é tranquila para vocês? Então vamos estudar, assim, perguntando, as duas perguntas iniciais. Qual é a natureza do estímulo mediúnico e quais são as vias receptoras desse estímulo? Guardem isso aí. Isso vai ser importante no desenvolvimento que nós vamos falar aqui. O tema parece ser confuso, complexo, e não é quando a gente faz essa analogia. Fica mais fácil. O problema, no final da minha fala, é que a gente vai desmistificar muita coisa, vai tirar do mágico, do subnatural, e talvez você não goste. É sério. Tá? Porque, uai é coisa de mineiro, tá, gente? Poxa. Como é que seria aqui no sul? Bah, eu sei que é lá do sul, né? Bah, tem vários bares. Negócio no... Ixi, oxi. Hã? Olha. Vai perder aquela coisa assim mágica, que às vezes, puxa, nunca mais me convido para nada para falar. Oh, meu Deus. Olha aqui. Vamos falar então do nosso sistema sensorial. Vamos entender como é que funciona o sistema sensorial com todas as suas funções que nós já vimos, né? Audição, visão, paladar, etc. O que vai captar os sinais do mundo que nós vivemos são um grupo especial de células, de neurônios periféricos, adaptados para isso, e que levam, tá, todos esses sinais para o sistema nervoso central, que é o nosso crânio aqui. E levam para uma área específica do cérebro, chamada tálamo. Nós vamos apresentar para vocês agorinha. E o tálamo é como um relézinho que diferencia de onde está vindo, se é pelo tato, se é pela audição, se é pela visão, e leva para uma parte cortical do cérebro, onde efetivamente existem lá outros grupos de neurônios que a gente vai ouvir, enxergar, perceber a realidade que nos cerca. Entendeu? O único sensório
A única funcionalidade sensorial que não passa pelo tálamo é a mais antiga que nós temos, vocês sabem qual que é? O olfato. O olfato, as células que nós temos aqui no nariz, no céu da língua, no nariz, essas células são quimiorreceptores, né, de partículas, captam isso do meio, o perfume que nós usamos, os odores, e levam para a área específica do bulbo olfatório ali, e não passam pelo tálamo. Mas o restante, tudo vai passar pelo tálamo. Então, a primeira associação aqui, analogia que nós vamos fazer. Primeira pergunta que nós temos que fazer como cientista. A partir de hoje, vocês são todos cientistas comigo aqui, tá certo? Ou seja, não sabíamos nada e estamos tentando tatear no escuro aqui e aprender as coisas, tá bom? Se tudo passa pelo tálamo, a dedução que eu faço é que, no processo mediúnico, o tálamo também exerça uma função importante. Não é isso que nós vamos pensar? Até aí, guardem isso. Igual a gente está fazendo uma receita, né? Você prepara ali uma coisa, guarda isso aqui. Vamos usar isso aqui agorinha. Sigamos. Figura da esquerda aí, então, vai te demonstrar o seguinte. Eu estou apertando aqui, ó, a mesa aqui, nesse ponto aqui. Então, eu tenho a terminação sensitiva aí, como vocês estão vendo. Tá? Essa terminação dos neurônios aí passa para a minha coluna, aqui, vertebral, ela sobe, tá? E vai até o tálamo. O tálamo está escrito aí, essa figura aí escurazinha, marrom aí. Do tálamo, o tálamo faz a leitura lá. Opa, isso é a parte tátil. Isso aqui eu vou levar para o córtex pré-motor, sensitivo, na região frontal aqui. E pá, sai o sinal elétrico e vai até o córtex. Pegaram aí como é que funciona a coisa? E isso vale para a audição do ouvido, para a visão da retina, tudo passa pelo tálamo e vai para o córtex, responsável pela decodificação. Então, a realidade que nos cerca, ela é transformada toda em sinais elétricos no nosso cérebro, tudo é transformado em sinais elétricos no nosso cérebro e levam para onde? Do tálamo para o córtex. Pegaram aí? Vamos associando as coisas, para ficar bem fácil da gente entender. Até aí ok, não é? Tá, vamos lá. Agora vamos falar desse tal do tálamo, então. O tálamo é um grupo muito especial de neurônios, muito bem localizado, na parte mais central do cérebro. Tá? Um grupo muito especial responsável por este chaveamento, por esse processamento sensorial. Ele tem várias especializações dentro dele, células, que fazem esse processamento do sinal do sistema sensorial. Quando a nossa célula já envia por suas vias específicas para o sistema nervoso central o sinal, é um sinal elétrico na bomba de sódio e potássio, uma despolarização que há na membrana, transporta um sinal elétrico. Quando isto ocorre, eu já estou aí associando o que é sensorial com o que é perceptivo, que nós vimos lá atrás. Tá? Então, o que eu quero que vocês guardem aqui é que o tálamo faz o processamento desse sinal e diz, olha, isso aqui é da audição, isso aqui é da visão, isso aqui é do tato. E faz, então, esse chaveamento, levando esse estímulo para o córtex. Agora, vamos lá. Dentro da doutrina, dentro do Livro dos Médiuns, o capítulo 19, nós vimos lá que nós temos que ver qual é a natureza do estímulo mediúnico, que é a pergunta que eu fiz lá atrás, qual é a natureza do estímulo, quais são suas vias. Lembra que eu fiz lá? Aí vem Erasto e Timóteo nos dizer o seguinte, nesse capítulo 19. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, está falando aqui dos médiuns escreventes, não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do nosso pensamento. Opa! Então, na visão,
qual é a fonte que nos permite ver? A luz, não é isso? Na audição, o som. E assim, cada um dessa parte sensorial. E o que é, então, que nós estamos tratando na mediunidade? Do pensamento. Por isso que se o Jacob estivesse aqui, ele ia falar, conceito do Livro dos Métodos vocês já sabem de cor. Mediunidade é o intercâmbio de pensamentos entre as criaturas. Não é isso? Muito bem. Então, nós já sabemos que aquilo que estimula a funcionalidade orgânica do nosso corpo são os pensamentos. Só que Emmanuel diz o que é pensamento para nós. Não acredita? Está aí em Pensamento e Vida, capítulo 2. Pensamento e Vida, no seu capítulo 2. Ele diz assim, a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Vocês não têm ideia do peso que isso tem para a doutrina espírita. Essa frase que o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação. Não tem tudo a ver com o que o Gu falou aqui para nós, poeticamente? Uma forma linda, maravilhosa. Né? Mas todos aqui, eu acredito que a maioria de vocês fizeram segundo grau, correto? E as leis de Maxwell, do eletromagnetismo, governam então o pensamento? Sim. Vocês acreditam em Emmanuel pelo Chico Xavier? Vocês estão meio encabulados já? Tá ficando muito lógico, né, para vocês? E o castelinho do miraculoso tá ruindo já? Pelo amor de Deus, me ajudem, não me abandone, não. Como é que é? Olha. Me abandone, não. Presta atenção aqui. Pensamento é onda eletromagnética, segundo Emmanuel, não é? Podemos acreditar nessa parceria do Emmanuel com o Chico? Então, todas as leis do eletromagnetismo valem para o pensamento. Acabou com o sobrenatural. Nós vamos ter que tratar a mediunidade como um fenômeno quê? De percepção eletromagnética. Ponto. Fácil até aí? Vamos seguindo. Agora, na literatura de André Luiz, que é outra figura. Já ouviram falar, não é? Eu e a Márcia somos responsáveis, somos facilitadores lá na fé para o André Luiz. Aliás, quem quiser conhecer o nosso curso, toda terça, 19h30, até as 21 horas. Nós começamos ele em 2018, presencialmente. Já com 7 anos, né? Nós estamos agora no mundo maior. Saímos do capítulo 15, estamos indo para o capítulo 16. Estão todos convidados a fazerem parte do nosso estudo. Bom? Abordamos esses assuntos lá. Então, na literatura de André Luiz, a mediunidade guarda relação com estruturas do diencéfalo. O diencéfalo é aquela parte intermediária do cérebro, bem guardadinha. Já brincou daquela brincadeira do anelzinho? Guarda isso, bem guardadinho, passa lá. Aquela região, ela é absolutamente soberana. Ela é essencial para a nossa vida, para tudo. Por isso que ela está bem guardadinha. E André Luiz vai dizer que aquela parte lá que está associada, muito intimamente associada à percepção eletromagnética. Então, alguns núcleos da base, que são estruturas neuronais daquela parte. A epífise, que vocês já conhecem muito bem, que é a glândula pineal. Olha aí quem aparece. O tálamo. E aí eu quero mostrar para vocês. Essa figura é um cérebro, ok? Em que eu fiz um corte nele, uma secção assim e assim para vocês verem o corte. E o outro, então, assim, ó, sagital, lateral. Então, a foto da direita aqui para vocês estão vendo a secção sagital, assim, no meio do cérebro. E a outra é tanto assim quanto assim. Dá para a gente ver estruturas lá dentro. Essa estrutura verde que vocês estão vendo, adivinha o que é? É a pineal. Ela existe mesmo. Um grãozinho assim, uma pinha bem pequena, um grãozinho de feijão mais elipsoide assim, menorzinho, tá?
E essa outra estrutura agora que eu pintei aí de verde, quem é? É o tálamo. Observe que aqui o verde da pineal e o tálamo ali, ó, não sei por que eu tirei o verde da pineal, mas bom, tudo bem. Observe como eles estão muito próximos anatomicamente e estruturalmente mesmo, funcionalidades mesmo, tá? Eu não tenho um pointer aqui, mas dá para... Entenderam ali? Ó, vou voltar. Verdinho aí eu tirei, não sei por quê. Na outro corte aqui eu tirei o verde da pineal. Mas está vendo ali? O tálamo são duas estruturas, uma de cada lado. Nós temos 2 tálamos. Tá? Ó, agora, o que diz André Luiz em Evolução em 2 Mundos, capítulo 13, Alma e Fluidos? Ele vai dizer assim, ó, o centro coronário, através de todo um conjunto de núcleos no diencéfalo, que é isso que nós nos referimos, possui no tálamo vasto sistema de governança do espírito. Caramba, isso é de arrepiar. Porque o nosso sistema sensorial corporal passa por onde? Pelo tálamo. É. A mesma coisa o que André Luiz está dizendo aí para essa nova funcionalidade. Nova sim, essa funcionalidade emergente já existe desde que o ser humano existe, mas vai desenvolvendo cada vez mais. Aí, através do sistema talâmico de projeção difusa, que essas células, esses neurônios que saem do tálamo e vai para o córtex, verte o pensamento ou fluido mental. Opa! E o que nós vimos que a mediunidade é? Pensamento. Então é para lá que verte o pensamento ou fluido mental, vitalizando e dirigindo todo o cosmos biológico, para, em seguida, atendendo ao próprio continuismo do seu fluxo incessante, espalhar-se em torno do corpo físico da individualidade, organizando-lhe a psicosfera ou halo. Uau! Dá para ficar aqui um mês, eu e a academia aqui, sentados aqui, conversando sobre isso. Academia que eu digo a medicina tradicional. Como é que é? O que você está dizendo? Pois é. Olha que coisa impressionante. Porque André Luiz está nos dizendo aqui um conceito bem interessante. Tudo aquilo que nós pensamos reflete aonde? No nosso corpo. Mas nós não somos somente aquilo que pensamos, nós somos também aquilo que o outro pensa. Porque nós estamos todo mundo junto e misturado nessas ondas eletromagnéticas. Vocês conhecem um pássaro chamado cuco? O cuco, ele tem uma habilidade que é o seguinte, ele põe os ovos dele no ninho de outro pássaro para chocar. Aí vai o pardal lá, a pardalzinha, aí choca o ovo do cuco, certo? Que é bem maior que o dela, ela choca, sai um pássaro lá, ela acha que o pássaro cuco é dela. Ela não percebeu que não é um pardal, entendeu? É assim. Todos nós somos cucos de pensamentos na cabeça do outro que choca as nossas ideias, entenderam? O que a gente faz? Então nós estamos todo mundo junto e misturado, um monte de cuquinho, cuquinho, certo? Então, não é só o meu pensamento que me influencia, que me dá a cor do que eu sou. Aí você chama isso na mediunidade de animismo. O que é o animismo? O animismo é a parte perceptiva dessa onda eletromagnética. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Eu e a Márcia gostamos de tomar café lá em casa, esse moído em grãos. Gente, se vocês não fizerem isso, façam. É uma delícia. Só que a gente moía e coava no filtro comum. Tá? Entendeu? Esse filtro aí que a gente compra, não vou ficar citando marcas. Aquele, é. Comprávamos, moía, tomava. Até conhecemos um amigo, falou, vocês gostam de café? Eu sou barista. Eu vou arrumar para vocês um V60. Hã? É café? Ele falou, não, Arismar, é um filtro especial. É filtro para café? Como é que usa? Ele falou, não, é só um filtro diferente. O formato dele é um ângulo de 60. Ele tem um processo assim, de modo que quando você coa o café do mesmo jeito do outro filtro, ele permite que a propriedade intrínseca do café saia lá de uma forma diferente. O gosto parece ser diferente. Eu não acredito. Pois é.
O que vocês acham que eu fiz? Fui para a máquina, montei os dois sistemas, certo? Tentei fazer a coisa assim, bem científica, tá? Pus água para o pó mesmo, né? Claro, moí na mesma máquina ali, pus ali o filtro, com filtro esse aí do mercado, o outro V60. A água fervi, pus aqui, pus aqui. Gente, não é que o café fica diferente mesmo? Eu não acreditei, foi o mesmo café, a mesma água, mesmo tudo. E estava diferente o café. Porque o filtro é que permitiu que aquela coisa ficasse diferente, entendeu? E o que é animismo e mediunidade? Para quem ninguém, se não sabia o que era, é o filtro. Você dá o seu colorido especial à mensagem que você está recebendo. O que eu faço agora? Beleza, isso é animismo. E o que é autoobsessão? Desse conceito. Autoobsessão é quando nós falamos aqui que estamos todo mundo junto e misturado, você começa a misturar com você mesmo. O seu pensamento é que influencia você ao ponto de você ficar na monoideia, entendeu? Percebeu isso? Então ficou fácil aí? Pegou? Não é o tema de hoje não, mas vamos voltar aqui. É só para aproveitar aqui um parênteses para a gente entender o que é animismo e o que é autoobsessão. Tá? Então, esse pensamento veste, né? E influencia toda a celularidade nossa. Olha que coisa impressionante. E aí nós vamos entender por que aquilo que é nosso, da vida mental, influencia no nosso tecido. Isso a gente sabe hoje de cor. E a academia está valorizando isso. Dentro nós estamos lançando da Comissão de Saúde e Espiritualidade, lá dentro do CFM, nós somos a única instituição federal no mundo todo, né, ao nível de instituição federalizada, está abordando isso dentro da academia. É o Brasil. E que eu tenho orgulho de fazer parte dessa comissão. Está lá o Alexander Moreira, que vocês conhecem muito bem, e tantos profissionais e pesquisadores. Né? Então, é para entendermos que o nosso mundo mental psíquico influencia na nossa celularidade, influencia na nossa saúde corporal, mas não só eu que eu penso, o que você também está pensando aí, porque nós somos todos cucos. Tá? Estamos todos sempre colhendo pensamentos do outro e chocando dentro de nós. Não é? Agora, a Márcia já colocou, e todos vocês sabem, no livro dos médiuns, dos sistemas, no item 54, vai ser colocado que o perispírito, para nós outros, espíritos que estamos no plano espiritual, espírito errante, gente, é o que está vagando lá, não é o que erra, não. É errante também, nesse sentido, mas está vagando lá. É o agente por meio do qual nos comunicamos convosco. É o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Olha que coisa interessante que ele coloca sobre o perispírito. O pensamento não é onda eletromagnética? É. Onda eletromagnética, você tem um emissor e você tem um receptor. Quem que atua como emissor para o outro? O perispírito. Quem que atua como receptor do outro? O perispírito. É através dos perispíritos que nós emitimos e nós recebemos. Esse é um outro conceito importante. Antes dessa onda eletromagnética chegar no cérebro, dentro da funcionalidade da neurofisiologia cerebral da mediunidade, ocorre então um processo perispiritual. Tranquilo até aí? Tá indo aí? Tá dando para seguir? Vamos embora. E a glândula pineal, então? Gente, eu sempre falo, não é legal ficarmos contra André Luiz nas suas previsões, que a gente dá com os burros na água. Olha só isso aqui essa linha de tempo que eu vou colocar para vocês aqui. O livro Missionários da Luz foi escrito em 1945. Capítulo 2, lá da glândula pineal, o Alexandre vai dizer um monte de coisa sobre a pineal. Mas um monte. Só que para a academia, sabe o que a glândula pineal era na época? Nada. Um órgão vestigial. O que é um órgão vestigial? Residual.
que ocorreu da evolução das espécies. Porque os peixes lá, no fundo d'água, eles precisavam perceber a distância deles para a superfície da água, da claridade do sol, da claridade aqui do meio ambiente nosso. Como é que eles percebiam isso? Um grupo de neurônios formavam um terceiro olho no cérebro deles e recebiam esse estímulo luminoso, que era a glândula pineal deles. Aí falaram, não, isso aí não serve para nada não, isso é um resquício que nós temos na nossa fase lá dos peixes. Pronto. Para ficar bem fácil de entender. Então, em 1950, aí vem um tal de André Luiz, pro Chico Xavier, um matuto de Minas Gerais, anjo, escrever isso. Aí as coisas começam a andar na academia. Gente, vocês têm que entender assim, ó. A fé, a doutora Marlene escutou isso do Chico Xavier e passou para nós. Eu vou repassar para vocês. A fé, ela vai na frente abrindo uma picada. É a fé. A ciência vem devagarzinho, atrás, bem lá atrás. Ela amplia essa picada, finaliza e asfalta a picada, entendeu? A ciência vem de lento, por isso que uma precisa da outra. Tá? Uma precisa da outra, mas é assim a relação das duas. Não é maravilhoso essa coisa do Chico? Puto. É anjo. Hã? Então, voltando aqui. Lá em 1958, isolaram a tal de melatonina na glândula pineal. Aquilo que era vestigial, aí a ciência começou a ver, isso aí, essa glândula tem relação com o ritmo cardíaco do sono, da vigília, controle da puberdade, ovulação e crescimento. E Alexandre já trazia no capítulo 2, atrás. A ciência descobriu, Aí, hoje em 2025, como a Márcia já colocou, a glândula pineal, ela é uma glândula super importante, porque ela regula tudo no nosso sistema endócrino, cardiorrespiratório, digestivo, imunológico, sistema límbico, relacionado às emoções, tá? Memória, funções corticais elevadas, função motora, sensitiva, fala, visão, audição. Em todas as células do corpo humano, nós temos a ação da glândula pineal e a ciência já sabe disso hoje. Ela é uma glândula que de vestigial ela não tem nada. Ela é super importante. E doutora Marlene, nesse livro, O Dom da Mediunidade, gente, se vocês não leram esse livro, doutora Marlene Nobre é uma médica, médium, responsável pelas AMEs, né? Fundadora da AME Brasil, AME Internacional, espírita. Ela tem esse livro, O Dom da Mediunidade. Ela diz assim, as raízes da mediunidade estão fincadas no perispírito ou corpo espiritual, possibilitando ao ser humano fazer uso de um sentido novo, uma funcionalidade nova, que lhe expande a capacidade de comunicação muito além dos sentidos corpóreos, que acabamos de ver aqui, não é? No exercício dessa função, a mediunidade, o perispírito precisa utilizar-se de estruturas neurológicas ou implementos sensíveis do cérebro físico. Dentro dessas estruturas, a glândula pineal é a mais importante. Olha que legal. Nós vimos que o tálamo também é uma estrutura super importante. Tá? Agora, como eu disse, vêm as afirmações do Espiritismo, de André Luiz, de Emmanuel, e vem a ciência por trás. E vocês estão vendo aí um trabalho publicado na Nature, de 1980. Conhece a Nature? É uma revista muito importante, antiga, do século XIX. Tem hoje ainda, até um tempo atrás eu assinava a Nature, mas não assino mais porque não tem tempo de ler. É muita coisa. Aí muita coisa que também não me interessa, né? Eu também fui professor de física lá há muitos anos atrás. E me interessava por essa parte. Então, o que esse trabalho de 1980 demonstra? Que a pineal ela é sensível, receptora a ondas eletromagnéticas. Uau! Como é que é? A glândula pineal ela é sensível a ondas eletromagnéticas. Mas quem que é a onda eletromagnética? É o pensamento.
Ah, não me diga. Você não contava com a minha astúcia? Que coisa impressionante! Aí o camarada chega para você, todo sabichão. Olha, sabia que acabamos de confirmar que verificarmos que a glândula pineal recebe a onda eletromagnética. Você cresceu num lar espírita, você fala para ele, não é mesmo, não me diga. Eu já sabia, bobinho. Né? Porque a ciência vem atrás, só confirmando aquilo que a espiritualidade nos traz. Não é? Então, esses cristais que vocês estão vendo aí, bonitinhos, está vendo aí, bem simétricos, são cristais que transformam ondas eletromagnéticas através de um efeito piezoelétrico, eles vibram e transformam numa onda mental, uma onda elétrica mental. Olha que coisa interessante. Eu pus aí porque se você quiser tirar a foto e ir até o artigo, você pode ler ele na íntegra, tá bom? Bom, a Márcia comentou antes de mim alguns conceitos de como é que a academia, como é que nós da AME, Associação Médica Espírita, comunicamos esses temas com a academia, com as pesquisas dentro da medicina, da academia. Nós temos que rever alguns conceitos que são básicos para entendermos o que falamos com eles, tá bom? Primeiro, o que é ilusão, o que é alucinação e o que é delírio. Vocês sabem a diferença? Mais ou menos? Ó, a ilusão e a alucinação são alterações senso-perceptivas. Ok. Você está voltando um dia à noite para a tua casa a pé, você vai passando assim num corredor mal iluminado e de repente você assusta e vem para trás assim, assustado, porque você achou que tinha uma pessoa do seu lado. Aí você olha e dá gargalhada, porque na realidade era a sombra sua no muro. Certo? Ai, meu Deus, você está sozinho, né? Você não passou aquela vergonha alheia, né? Certo? Isso é o quê? Uma ilusão. Olha só, a coisa sensitiva está lá. O estímulo sensitivo está lá. Você só confundiu o que é, entendeu? Isso é ilusão. O estímulo está lá e você fez uma confusão com o que ele é. Vamos pegar você de novo voltando para casa. Você dá o pulinho de novo. Mais histérica ainda. Ai! Certo? Olhou para o chão, achou que era uma cobra. Aí você vê que é um pau retorcido lá. Aí você dá aquela gargalhada de novo. Meu Deus! Observe que o estímulo estava lá e você fez confusão com aquele estímulo. Você percebeu ele equivocadamente. Entendeu? Isso é uma ilusão. Ilusão é perceber um estímulo de forma equivocada. Ele não é real. Você misturou as coisas. Agora, o que é alucinação? A alucinação, eu olho para a parede e falo, vocês estão vendo esse monte de lagartixa que está subindo aí? Tem lagartixa ali? Tem alguma coisa que possa me indicar alguma coisa ali que eu estou percebendo mal? Não. Eu estou criando um estímulo que não está lá. Isso é uma alucinação. Perceberam a diferença? Até aí, ok? E que é um delírio, hein? Delírio não pertence à parte sensório-perceptiva. Não. É a parte do juízo cognitivo. Delírio é quando eu começo, meu pensamento começa a distorcer as coisas. Aquela pessoa ali está me olhando torto aqui. Eu estou falando aqui, estou gostando do jeito que você está me olhando. Não, você está pensando mal ao meu respeito. Isso é um delírio. Aquele chefe meu não me ama, não. Aquele rapaz lá é uma cobra. A menina lá. Esse é um delírio. Então você está criando, você está interpretando uma realidade no nível cognitivo que é uma realidade distorcida. Então, quando vocês lerem agora sobre obsessão, vocês vão ler sobre fascinação. Vocês sabem, né? Obsessão simples, a fascinação, a subjugação. Numa fascinação, o camarada, o obsessor, ele está criando o que na mente do obsidiado? Um delírio. Ia de grandeza. Arisbar, vai lá, que você é um grande palestrante. Palestrante o quê? Delírio. Ele não está criando a ilusão nele. A ilusão é outra coisa.
ele está criando um delírio. Tá? Uma falsa percepção cognitiva do raciocínio, da razão. Perceberam essa diferença aí? Porque isso é importante quando a gente vai abordar dentro da academia. Porque eu tenho que traduzir o que nós estamos falando do espiritismo para o colega, aquilo que ele possa entender. Então, dentro disso também nós temos que abordar os estados dissociativos da consciência que a Márcia já colocou e que eu queria abordar de novo. O que é um estado dissociativo da consciência? Imagine o seguinte, a nossa mente como uma casa com vários cômodos. A memória, a identidade, você saber quem você é, as suas emoções, a percepção do que acontece ao redor e assim por diante. Então, ali nossa casa mental. Em uma casa normal, todos esses cômodos estão conectados e podemos ir de um para o outro facilmente. Então, você sabe quem você é, você tem a percepção do que está acontecendo ao seu lado, você está lembrando do café que sua mãe preparou para você lá atrás. Em suma, está tudo conectado ali, você é íntegro nesses cômodos aí. Agora, a dissociação é como se por um momento as portas entre alguns desses cômodos fechassem. Ou até mesmo se uma parte da casa ficasse temporariamente isolada das demais. Ou seja, você pode estar percebendo o que está acontecendo ao seu redor, mas a sua memória ficou vaga, você não está conseguindo lembrar de mais nada. Ou você está lembrando, mas está agindo aqui no automático, não está percebendo o que está acontecendo ao seu redor. Percebeu essa dissociação? Isso é uma desconexão ou separação entre algumas dessas funções mentais que normalmente trabalham juntas. Isso é uma dissociação. Então, nós temos, dentro dos estados dissociativos da consciência, os estados fisiológicos são breves, temporários e controláveis. Por exemplo, ele acontece naturalmente sem causar nenhum problema. Forma natural da mente em lidar com cansaço ou excesso de informações. Já sonhou acordado? Está assim meio... Alguém tem que bater no seu... José, onde você está, menino? Hã? Eu ficava o tempo todo. Sonhar acordado. Piloto automático. Você está dirigindo o seu carro e está pensando na sua sogra. Bem. Está pensando bem. Está pensando no vaso que você vai comprar para ela, de flores. É aniversário dela. Então, mas você não está nem aí o que está acontecendo ao seu redor ali, mas você está percebendo que passou um motoqueiro, aquele danado, à direita, cruzando todo mundo. Mas realmente não... até desvia dele, mas você está num automático ali. Isso é um estado dissociativo também. Tá? O estado dissociativo ele não é necessariamente patológico, mas ele pode ser patológico. Tá? Diferentemente do fisiológico, a dissociação patológica é intensa, frequente e involuntária. Você não tem controle sobre isso. Causa muito sofrimento e atrapalha a vida da pessoa, gente. Exemplos, uma amnésia severa. Traumas emocionais, que inclusive levam, às vezes, a uma amnésia severa. Eu tenho pacientes em homeopatia com abuso sexual, ela fala para mim, eu fui abusada. Mas não lembro nenhum detalhe, doutor. Ela não está me omitindo detalhe, é porque ela não lembra mesmo. A mente apagou aquilo. Tá? A mente apagou. E a mediunidade, voltando então dentro desse conceito da ilusão, alucinação, delírio e estados dissociativos. Vamos trazer a mediunidade para dentro desse processo todo. O médium, dentro dessa estrutura correlata à mediunidade, que é uma clara evidência. Eu estou vendo... O médium aí, vocês aí, estão vendo uma entidade aqui do meu lado. Faz de conta, tá? Espero que... Né? Vocês estão vendo aqui uma entidade aqui... Eu tenho medo de espírito, gente. Pelo amor de Deus. Não fala isso, não. Não! Fica quieto aí. É isso? Menina. Então, ó. Tá aqui o espírito. Você que viu 10... Você está tendo uma ilusão, uma alucinação ou um delírio? Um delírio? Porque é perceptivo, não pode ser delírio. É uma ilusão, uma alucinação? Nenhum dos três.
O médium não tem nem ilusão, nem alucinação e nem delírio. Por quê? Você só está percebendo um estímulo real, além do estímulo ordinário que a maioria das pessoas percebem. Porque o médium ele tem a percepção de uma realidade expandida. A partir de hoje, se perguntar para vocês, o médium então está em delírio? Não. Está tendo uma ilusão? Não. Alucinação? Muito menos. Vocês conhecem um apito especial? Os animais é um exemplo disso, né, gente? O cachorro, ele tem uma faixa de frequência que ele escuta além da nossa. Tem um apito especial, você toca aqui, nenhum de nós aqui escutamos, que está na faixa de 38, 35 mil hertz. 35 mil hertz o som. Nenhum de nós aqui percebemos, porque a nossa audição é muito boa, vai até 20 e poucos mil. Agora, coitado do cachorrinho, o que ele começa a fazer quando você toca o apito? Ele começa a uivar de dor, porque ele está percebendo um estímulo que está na realidade aqui, e nós, humanos, seres evoluídos, não percebemos. Entenderam? Lembram do tsunami? Aquele evento horroroso, assim, em termos de catastrófico, né? Mas faz parte. Os animais, os elefantes arrancaram o negócio e foram embora, pular para cima, e os seres humanos tomando banho na praia. Por quê? Eles estavam captando sons, baixa vibração do solo, de tsunamis que nós não percebíamos. O animal evoluído, que somos nós, estava na praia tomando sol com aquele produto na pele, como é que chama? Protetor solar. E os elefantes arrancaram tudo fora, pro meio da... Então, todos... Né? Essa encarnação. Então, observem. O médium, para início de conversa, ele não tem nenhuma alucinação, nem ilusão, nem delírio. Ele está captando o quê? Uma realidade expandida. Pegou aí? Tranquilo? E o estado dissociativo do médium? É patológico ou fisiológico? O que vocês acham? É fisiológico, porque olha a classificação que eu dei. No patológico, é intenso, frequente e involuntário. E também causa muito sofrimento. E atrapalha a vida da pessoa. Como a Márcia falou, o indivíduo vai para uma reunião mediúnica, por exemplo, ele vai preparado para exercer essa funcionalidade. Ele dá a passividade, o nome que vocês quiserem dar, a um colega, a um irmãozinho que está sofrendo, ele sai dali, uma oração, ele se reequilibra, ele pode sair até um pouquinho desequilibrado, mas com o tempo ele vai se reequilibrar e vai para casa. É diferente de um estado dissociativo como a esquizofrenia, por exemplo. O indivíduo não tem controle nenhum com aquilo. E a vida social, familiar do indivíduo vai ladeira abaixo. No médium, não. Existem trabalhos sobre isso que o Alexander publicou, a equipe dele, de Juiz de Fora, muito interessante. Ele mostra para a academia que a mediunidade é um estado dissociativo em que não interfere na vida social da pessoa. Não é patológico. Então, consideramos a mediunidade, ou seja, para a academia, o transe mediúnico, como um estado dissociativo fisiológico. Quando a gente vai conversar com a academia, a gente usa essa terminologia. Mas peraí, Arismar, você está falando do quê? O que é esse transe mediúnico seu aí, que você está abordando aí nesse grupo religioso do Brasil? Não, é um estado é um tipo de estado dissociativo fisiológico. Falou, me conte mais sobre isso. Entendeu como é que nós fazemos com a academia? Tá? Isso é importante. Então, a Márcia trouxe relato de caso, eu vou trazer os meus, certo? Elas são melhores, claro, mas é importante nós sairmos aqui com alguns conceitos do que é mediunidade, como é que ela ocorre, com uma funcionalidade senso-perceptiva, e entendemos o que vamos entender agora. Esse caso é da Clinical Neuroscience, está publicado. Vamos supor que chegue na casa espírita hoje aqui, em São José, em Florianópolis ou em outro local, esse jovem, 20 anos, sem transtornos neurológicos ou psiquiátricos prévios, sem história familiar ou uso de substâncias, relata que passou a apresentar visualizações de mãos e cobras constantemente e fora do seu controle.
e de ser muito realistas e ameaçadoras. O paciente demonstrava-se agitado e ansioso com a situação. Você está no atendimento fraterno, ele chega para você. Aí você fala, amiguinho, vamos participar aqui das nossas reuniões, vamos tomar a água fluidificada, as palestras. Esse é um processo obsessivo, meu irmãozinho. Você está vendo coisas que realmente está te perturbando. Alguém está te induzindo a isso. É o ovo do cuco aí. Né? Então, essa pessoa vai frequentar e tudo mais. Mas você não fez a orientação que a Márcia passou. Aceitou. Peraí, isso aqui. Casa espírita não tem que fazer diagnóstico de nada. Ela não serve para isso e nem deve. É exercício ilegal da medicina. Casa espírita tem que fazer o quê? Suspeitar. É isso, entenderam? Suspeite. Olha, a senhora já passou por uma equipe médica, o senhor já passou por uma equipe médica, o jovenzinho está lá, né? E você vai perguntar para o pai dele, o senhor já levou ele para uma equipe médica? Não. Ele precisa ser avaliado por neurologia. Ele precisa ser avaliado por uma equipe de saúde mental. Um psiquiatra. Mas, enquanto isso, enquanto ele está sendo avaliado por essa equipe, só pode frequentar a casa espírita, sim. Aí você traz ele para o passe, para a água fluidificada, incentiva ele, dentro da religiosidade dele, a fazer uma leitura sistematizada, no mesmo horário, toda semana dentro da casa dele, lendo o Novo Testamento ou o Velho Testamento, em suma, o que ele quiser ler, independente da religião dele. Tá certo? Ah, eu não sou religioso. Então vai fazer um momento do quê? De meditação, de mentalização, que Joana de Ângeles nos traz muito, né, nas obras dela. O importante esse indivíduo estar com ele. E você vai fazer esse papel. Mas, ao mesmo tempo, você vai orientar o quê? Que busquem o acolhimento e a assistência apropriada, médica. Bom? Isso é importante. Muito bem. Quem gosta de falar muito dessa percepção do que é real, o que é interno, é o palestrante Rossandro, né, que conta aquela história que você vai descendo para o porão e de repente dá aquele estado. Já ouviu essa palestra dele? Todo mundo assusta. Tá? Certo? Rossandro é o máximo, né? Então, nosso cérebro não percebe o que é realidade e o que não é, muitas vezes. Faz de conta o seguinte, presta atenção nesse raciocínio aqui. Quem distribui aquilo que recebe o sensório é o tálamo, não é? Se você tiver um estímulo dentro do tálamo, parando algo, ele vai perceber como algo dentro dele ou fora dele? Fora esse estímulo. Ele não sabe diferenciar se é dele ou se é fora dele. Percebe o que eu estou dizendo? O estímulo só existe, ele não tem uma estrutura dentro dele que avalie, opa, isso não é real. Você está criando algo aqui dentro. Não. Ele encara aquilo como um estímulo e percebe que está lá fora. Então, olha só. O que esse jovem tinha? Está vendo uma lesãozinha apontada aí com a seta? Esse jovem tinha essas alucinações visuais por esse infarto de uma artéria talâmica. Essa bolinha preta está dentro do tálamo, gente. E esse infarto da artéria talâmica produziu o estímulo visual que ele via como real. Percebem o que eu estou dizendo? Não é mediunidade, é uma lesão cerebral. Agora, vamos pegar esse segundo caso aqui. Frontiers in Psychiatry. Senhora, olha isso aqui. Chegou hoje para você lá no atendimento fraterno, no atendimento espiritual. Uma senhora, 48 anos, muito religiosa, tem antecedentes psiquiátricos, apresenta-se com quadro de alucinações auditivas. Ela está fazendo também automutilação. Facadas que ela está dando no tórax. Ideação suicida também. Diz receber vozes do além que lhes incentivam as mutilações, não tendo controle sobre elas. Encontra-se muito perturbada com a situação. Bom,
você novamente vai convidá-la. Ok? Porém, eu fui num seminário lá com o pessoal. Como é que é aquele sobrenome dos dois lá? Leão, Macaco, Leão. Ah, a Márcia e o Arismar, Leão. Disseram-me que mediunidade é uma funcionalidade de a obsessão é algo de Então, é importante nós entendermos esse processo. Então, tudo bem, você vai fazer os convites e vai pedir para a família ou para essa pessoa se dirigir à assistência médica. Por quê? Essa pessoa, na realidade, ela tinha um tumor, tá? Na região talâmica, que é aquela lesão branca ali, assimétrica em relação ao lado, que é uma outra parte do tálamo, levando a todo esse processo. O tumor foi tratado, gente. E o processo obsessivo também sumiu. Item. Por isso que o tema do artigo publicado é tumor cerebral, associação entre psicose e espiritualidade. Um relato de caso. Está em inglês ali. Tá? Então, se vocês saírem daqui de hoje guardando isso, cuidado. Nem tudo é obsessão dentro do processo mediúnico. A gente já fica satisfeito de vocês pensarem assim no dia a dia, vocês com os amigos, dentro da casa. Tá? Importante, então, ressaltarmos que nem toda dissociação da consciência, e lembra, a mediunidade é mediunidade. Né? Okay? Pode ser uma dissociação patológica, chamada uma psicose, etc. Tá? Tudo bem. Então, para terminarmos, você tem aí duas figuras queridas nossas que vocês já conhecem. O Emmanuel ia ali preparando para receber Ave Cristo. Conhecem Ave Cristo? Lindo, não? Ali está o Chico. O Chico está preparado para receber as informações desse maravilhoso livro por Emmanuel. Isso não se dá assim, num piscar de olhos. Porque nós já vimos que existem estruturas, tanto no nível espiritual, quanto no nível material, que precisam se afinar. Esse balãozinho de pensamento que vocês estão vendo aí, sabe o que representa aí? O perispírito do Emmanuel. Esse perispírito do Emmanuel, ele tem que se afinizar com o perispírito do Chico. Um é a antena transmissora, outro é a antena receptora. Seu celular aí que recebe a mensagem de áudio, textos pelo WhatsApp, você acha que é por mágica? Não, é por quê? Por ondas eletromagnéticas. O seu celular está em sintonia com a antena que está por aí na cidade afora. Vem pelo ar. A imagem, som e o texto vem pelo ar, pela onda eletromagnéticas que carregam informações. Aliás, ondas eletromagnéticas carregam duas coisas, levam duas coisas. Energia e informação. Notar isso? É importante. Pensamento nosso. Pensamento do outro carrega informação e energia. Tá? O que acontece? Esses perispíritos se afinaram e agora o Emmanuel vai pôr um ovo de cuco. O Chico como pardalzinho, fazer o trabalho. Então, essa é a imagem que ele quer transmitir ao Chico. O Chico recebe a imagem. Agora, observem. A imagem que o Chico está percebendo é a mesma? Não, e não é exatamente. Ela é semelhante. Como é que isso ocorreu? Para sintetizar a nossa aula de hoje. Perispíritos entraram em afinidade. Parte do perispírito, centro coronário, leva essa informação de alguma forma para estruturas da base, tálamo, pineal. A pineal faz o que a gente chama de transdução do sinal. Ela transforma aquele sinal eletromagnético numa força motora do Chico e ele escreve.
Como é que faz isso exatamente? Ainda não sabemos, é um processo que nós estamos aprendendo. Sabemos já que a pineal tem receptores no corpo afora. Mas, pela espiritualidade, pelo André Luiz, que é ruim duvidar dele, entende? A gente já sabe que esse é o processo. Perispírito, centro coronariano, pineal, tálamo, pineal, núcleos da base, parte motora, a escrita. É isso que eu quero que vocês gravem hoje como um processo da neurofisiologia da mediunidade. Agora, houve lá atrás um incidente, entre aspas, entre dois grandes médiuns brasileiros. Eu queria mostrar para vocês. Envolvendo André Luiz. André Luiz, seu perispírito entra em sintonia com o Chico, o mesmo processo que vocês viram ali anteriormente, vai transmitir para o Chico agora nosso lar. Beleza? Chico captou. Aqui. Mas eu vou pôr agora uma terceira figura aqui. Conhece esse médium? Ah, dois são ótimos médiums, não são? O que você acha? Perispírito do nosso amigo Divaldo, em sintonia com o André Luiz, recebendo a mesma mensagem que o Chico captou. Olha lá. Ele recebe a mesma mensagem. Observe que a mensagem do Chico e do Divaldo aí são semelhantes, mas não são iguais, mas são muito semelhantes. Aí você vai acusar de plágio quem? Cara pálida. Você não conhece o processo. Misericórdia. Qual a rádio mais famosa aqui de São José? Não tem? Essa jovem aí. Você pega dois rádios sintonizando a mesma rádio, ela vai passar um som aqui e outro aqui? Hã? Claro que não, Arismar. Sai o mesmo som que está passando. Estão sintonizados com a mesma rádio. E você quer que os dois façam mensagens totalmente diferentes, cara palha? E acusa, você está plagiando fulano. Tenha paciência. Né? Por isso que a gente tem que estudar. Para conhecer o fenômeno. Conhecendo um pouquinho melhor o fenômeno, a neurofisiologia por trás, como é que isso se opera, a gente começa a entender as coisas. Não é? Então agora vem um agradecimento para terminar. Algumas pessoas que falam muito alto, profundamente ao meu coração, da Márcia, todos nós aqui também. Né? Eu queria deixar aqui, como o Gu já colocou na música dele, que você... Ele falava algo assim, Gu, me ajuda aí se você estiver por aí. Ele falava algo assim, olha, o médium tem que saber que ele tem que trabalhar a moralidade, a bondade. Porque eu queria deixar uma mensagem para vocês. Todo construto humano, do pensamento humano, tudo que nós construímos até hoje, tudo aquilo é o que é um construto. O nosso pensamento separa, segrega um do outro. Porque quando eu construo alguma coisa com o meu pensamento, eu digo aquilo que é certo para mim e para um grupo. Imediatamente eu estou o quê? Segregando, separando quem não pensa igual. Eles ficam, então, à parte. Isso ocorre frequentemente aonde? Política, esporte e também na religião. Que são criações, construtos humanos. Eusébio, o instrutor Eusébio, vai tratar isso. Capítulo 15, no Mundo Maior. Reunião Cristã. Peraí, deixa eu lembrar o nome do capítulo. Apelo Cristão. Obrigado. Apelo Cristão, capítulo que a Márcia, né? Me soprou aqui. Como a evolução é um processo, né, gente? Apelo Cristão, capítulo 15, no Mundo Maior. Eusébio vai falar exatamente isso. O construto religioso humano separa a minha religião, a sua religião. O meu Deus é melhor que o seu. O meu time é melhor que o seu. A minha cidade é melhor que a sua. Porque tudo aquilo que é construto humano separa. Só existe um construto humano que nunca separou. Pelo contrário. Foi o construto da fraternidade universal de Jesus. Esse agrega todo mundo. A mulher samaritana, o impuro, o leproso, o cego, rico, fariseu, pobre, rico. Todos eram agregados pela fraternidade do Cristo. E o que o Espiritismo faz? Não é reviver isso?
Por isto, nós não somos melhores que ninguém. Mas nós somos diferentes porque nós não somos um construto humano. Nós somos a revivência da fraternidade do Cristo. Percebem? Nós temos que acolher esses irmãozinhos. É o recado de Eusébio nesse capítulo. Leiam quando chegar em mundo maior. Então, a doutora Marlene vai tratar disso com respeito à mediunidade e com respeito aos médiuns. Conhecimento favorece a mensagem que o espírito quer divulgar, mas somente o conhecimento não basta. O médium precisa plantar bondade. Ele tem que ser útil, pensar no que pode melhorar o mundo. Pequenas ações no dia a dia que sejam úteis a si mesmo e ao próximo. O amor e a sabedoria são as asas com que fazemos nosso voo definitivo em direção à perfeita comunhão com o Pai Celestial. É uma palestra que ela deu no Caibá Schutel, em São Paulo, em 28/12/2014, antes da sua desencarnação, começo do ano seguinte, em janeiro de 2015. Peguei essas anotações para trazerem isso para vocês. Porque eu acho que nós temos que entender. Nós temos que estudar, como ela colocou. E hoje vocês saem daqui, eu creio, entendendo um pouco melhor do processo mediúnico, certo? Por favor, fala que sim. Sim! Mas nós temos que plantar bondade. Nós temos que plantar bondade. Aonde estivermos. Eu lembrei de um senhor agora, na minha formação na medicina, o seu João. E me emocionei aqui. O seu João era responsável pela sala de anatomia e ele cuidava dos cadáveres. Nós dissecávamos. E ele levava os cadáveres para o formal depois da nossa aula de anatomia. E eu, assim, meio, não sei como é que chama aqui, esse indivíduo que estuda demais, né? Que acha que é meio bobo, assim, tem que estudar. Acompanhar. E eu estava lá com um grupinho meu, estudando à tarde, o pessoal já tinha ido embora. E nós começamos a reparar que o seu João, uma pessoa simples, humilde, tinha um carinho todo especial por um cadáver. Nós reparamos isso. Falamos, mas que estranho, ele guarda um carinho. Depois de um certo tempo, nós fingimos que tínhamos ido embora. Eu e um grupo de colegas, tudo com apelido, que eu não vou aqui passar, porque caverna, explosivo, agora, tudo médico hoje, famoso lá na região. Vamos aguardar. Quando ele pensou que a gente tinha ido embora, ele está dando aquela assistência maior a esse cadáver, pondo ele no formal, nós fomos só perguntar, seu João, nós percebendo que o senhor está cuidando diferente desse cadáver. Ele ficou todo embaraçado. Não, é porque trata assim todos. Não, esse só deixa por último. Vou dar um tratamento especial. Ele abaixou a cabeça e nos falou. É meu irmão. Carregá-lo. Pão aqui é só para pessoas que não foram reconhecidas pela sociedade, que está aqui fazendo esse papel. Nós precisamos enterrá-lo. Ele falou, não, não. Ele sumiu de casa, ele era alcoólatra. Eu tenho certeza. Ele, ao estar aqui ajudando vocês a formar ele está. Estamos mais de seu João, né? Percepção mediúnica que ele teve, seu irmãozinho, e deixa. Eu não estou mais aí, é só meu corpo. Então, gostaria de agradecer a mediunidade, gostaria de agradecer as almas grandiosas, conhecidas e não tão conhecidas, que nos tocam profundamente o coração com lições profundas no dia a dia. Uns muito conhecidos, outros nem tanto. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.